Então, queridos, boa noite. Boa noite, Laca. Eu sei que você está aí sem áudio, mas está bem. Cris. Acho que tem alguém com... Deixa eu fechar aqui. Sim. Então, a gente estava... Boa noite, queridos. A gente estava conversando aqui, depois eu estou querendo, então... estou juntando a energia, assim, para a gente, quem quiser, focar na prática da meditação, porque esse nosso estudo aqui, por exemplo, desse livro hoje, né, do Vajrayana, são as instruções essenciais, né, do Dzogchen e do John Limpa, o foco principal é a prática. Então, como nosso estudo é à noite, nesse horário, já mais tarde, não é um horário muito favorável para a gente, assim, tirar bem proveito das instruções mais sutis, né, da gente estar com a mente mais calma, né, que seria o ideal pela manhã. Então, eu vou abrir um grupo, eu vou avisar lá no grupo nosso, que a partir dessa sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, a gente vai fazer um grupo de prática, focando na prática que a gente está fazendo aqui na sequência desse estudo. Então, a gente vai praticar, fazer as preces, praticar, conversa um pouco sobre a prática e pratica provavelmente de novo. Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer duas sessões de prática, que o foco vai ser realmente a gente praticar e tirar dúvidas sobre a prática. E aí a gente ir fluindo nesse processo aí, de descortinar esses estágios, os obstáculos, como é que a gente está indo, né? O que é que funciona, o que é que não funciona, e a gente entendendo melhor, praticando, assim, né? Tá bom? E aí talvez isso possa servir como estímulo para a gente ir tendo um horário mais estável da nossa prática, né? E a gente estabilizando a nossa prática diária. Tá bom? Então, todo mundo é convidado. Eu vou gravar esses encontros das sextas, porque quem não puder participar às sextas, às 7 às 8 da manhã, vocês assistem em um outro momento, de preferência pela manhã cedo, tá bom? Quando for possível para vocês. E a gente vai trocando, a gente vai se encontrar nas terças, a gente troca, né, alguma informação por aqui também. Que as práticas vão ser, né, a gente vai seguir a sequência das práticas. Então, tá bem? Então, tá. Vamos começar com as preces, para a gente seguir a nossa sequência, né, de hoje. Vai ser as preces, a gente vai fazer a prática, então, avançando para agora, olhando, nós vimos o aspecto do relaxamento, agora a gente vai ver o aspecto da estabilidade. Então, a gente vai fazer a prática onde a atenção plena na respiração, ela vai estar agora direcionada para o abdômen, para uma região mais definida, porque aí o número de aparências é menor, né? Assim, a região que a gente vai olhar é mais definida, então isso tende a gente estabilizar a atenção. Então, essa vai ser a prática que a gente vai fazer hoje. Mas aí o Lama vai lembrar de novo na condução, é uma condução rápida de 3 minutos, e depois ele vai repassar a prática anterior, ele vai fazer um pouquinho... Fechar aqui. Ele vai repassar um pouquinho a prática anterior nessa condução, e depois é que ele segue para focar o abdômen. Acho que ela está fazendo eco aqui, a Cristina. Cris, tudo bem? Pronto. Então tá. Então vamos começar com as preces. Lori, desculpe, é que eu não estou conseguindo botar som aqui no computador. Mas eu estou te ouvindo. Imagem. Ah, eu estou te ouvindo bem, tá? Não, mas eu estou pelo celular, pela câmera, pelo computador eu não estou conseguindo, vou ter que sair daqui. Vou ficar no coisa, celular não sei mesmo. O que aconteceu. Tá bom, tranquilo. Eu não sei o que aconteceu aqui. Tá bom, queridos. Então tá, vamos começar com eu vou fechar os microfones, a gente vai começar com as preces e a gente segue. Então traz a tua atenção para o momento presente. Deixa que tua mente se liberte das preocupações que te trouxe até aqui, com as expectativas. E a gente então se conecta rapidamente com a imagem de Guru Rinpoche, lembrando toda o Buda, Dharma, Sangha, toda a linhagem viva que chegou até nós, todas as bênçãos que a gente está tendo de estar juntos aqui reunidos, para escutar o Dharma, encontrar o John Limpa, encontrar o Lama, a Alam, através dos ensinamentos, para a gente remover todos os nossos obstáculos para o nosso caminho, né, de liberação da nossa mente, da nossa confusão. Então, rapidamente, a gente se lembra, né, apesar da gente ter as bênçãos da linhagem, que nos aponta que
A nossa verdadeira natureza é a natureza de Buda, mas nós sabemos que agora nós estamos incorporados, a nossa mente está manifestada a partir desse corpo. Essa é a situação nossa e de todos os seres, que tem suas limitações, mas tem um potencial. E aí a gente reflete sobre isso quando a gente olha os 4 pensamentos que transformam a mente. A gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Fica claro para nós quão rara é a condição de agora nós termos encontrado as causas e condições nas vidas anteriores para agora ter um renascimento humano, mas um renascimento não humano comum, mas um renascimento humano precioso, onde a gente encontrou o Dharma está vivo, encontramos os professores, uma linhagem viva, ou seja, eles estão praticando, realizando os ensinamentos. Nós encontramos os lamas que estão pegando a nossa mão para trilhar esse caminho de transformação. Enquanto tantos seres estão lutando, sofrendo, distraídos, seres humanos, né? Fora os seres dos outros reinos, têm menos condições de acessar um caminho de lucidez para transformar suas mentes. A gente também lembra que da impermanência. Todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente se dá conta da natureza efêmera de cada instante, de cada momento do nosso corpo, da nossa mente, do nosso ambiente, das nossas relações, do nosso mundo. Então, isso traz para a gente um senso de presença, de urgência, de aproveitar cada momento como um momento de prática, porque a gente não sabe o que vem a seguir. Das causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então, a gente aproveita cada momento, faz cada momento um momento significativo para a nossa própria prática. Não perdemos tempo. Aí a gente se lembra, né, da interdependência das causas e condições. Lembrando que quando causas e condições, né, se reúnem, é certo que um resultado aconteça. A causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas também não podem ser evitados. Então, aquilo que a gente se movimenta, a gente colhe. Então, a gente cuida das nossas ações, a gente gera um senso de cuidado, de propósito, e a gente procura né, trazer benefício para nós e para os seres, a cada movimento nosso. Isso nos ajuda ao nosso caminho de transformação. Por fim, a gente lembra da natureza de sonho do sofrimento. Lembrando que enquanto a gente permanece não reconhecendo a nossa verdadeira natureza, ou seja, no sofrimento da ignorância, surge o sofrimento da mudança e o sofrimento do sofrimento. Então, enquanto a gente não reconhece a nossa verdadeira natureza, a gente está operando em dualidade. E operando em dualidade, a gente refica nós mesmos e a nossa experiência. E isso faz surgir as aflições mentais, que nos levam às ações não virtuosas, que fazem a gente colher sofrimento. Isso é um ciclo infindável. Sofrimento gera mais aflição mental e mais ação não virtuosa. Então, a gente fica preso nos 3 reinos do samsara. Reino do desejo, reino da fome, da fome. Então, nós nos recordando disso, aí a gente realmente surge dentro de nós uma energia que realmente nos faz querer dar uma guinada na nossa vida, transformar a nossa vida em direção àquilo que é realmente transformador, que é a verdade, o Dharma sagrado. Então, contemplando isso, a gente renova nosso senso de renúncia a essa inteligência limitada do samsara e busca realmente um caminho de transformação. Mas lembrando que esse é um movimento não só nosso, mas um movimento que toca todos os seres, principalmente os mais próximos de nós. E aí é natural surgir em nós uma compaixão, um amor, uma aspiração de ajudar os seres nesse processo todo. E a gente aspira, né, que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que eles sejam livres do sofrimento de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, e que eles permaneçam em grande equanimidade, na paz, da realização, que é livre do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes, sem vieses.
Então, com essa aspiração, que a gente, então, toma refúgio, considerando, né, os nossos lamas como os nossos guias, aqueles que representam as três joias para nós. Eles revelam a possibilidade da transformação, porque é a mente deles transformada que nos inspira. Eles revelam o caminho, o Dharma, e eles nos ajudam, né? Tomam a nossa mão e constroem ao redor deles todo um movimento de energia que nos ajuda nesse processo, que é a Sangha comum. Então, a gente toma refúgio, né, no caminho, nos nossos lamas, no Buda, no Dharma, na Sangha, e faz o voto de trazer benefício a todos os seres nesse processo. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodam Sokhi Choknam Lam Janchu Badu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sonam Ki Drola Pentir Sangye Drupasho Sangye Chodam Sokhi Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Pentir Sangye Drupasho. E para que a gente possa receber todas as bênçãos, né, desse caminho de transformação profundo, né, que nos revela a nossa verdadeira natureza, que já está presente, mas que nós não conseguimos reconhecer por conta da nossa confusão. A gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, representando a lucidez, desde o Buda, de todos os nossos mestres, e a nossa própria, né, consciência primordial, para que a gente possa realizar isso, remover todos os obstáculos externos, internos e secretos, e realizar a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgênio Gino Jansam Pema Gesar Dompolam Yasen Chagino Drunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadru Kim Jenge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Orgênio Gino Jansam Pema Gesa Dompolam Yasen Chagino Drunim Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadru Kim Jenge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Sentindo as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem vindo sobre nós. A gente como que recebe as 5 luzes de sabedoria irradiando do coração de Guru Rinpoche para nós, para todos os seres, purificando todos os nossos obstáculos, toda a nossa confusão. Então, com um coração aquecido e com uma grande confiança, a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós, ele se dissolve em luz, se transforma numa esfera de luz das 5 cores, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração.
Nós recebemos as bênçãos de realizar que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água. Então, é com essa prática rápida de Guru Yoga, né, fundindo a nossa mente com a mente de Guru Rinpoche e de todos os Budas, e a gente então começa a nossa prática de hoje. A gente vai fazer a nossa prática. Então, queridos, vocês podem encontrar uma posição confortável. A gente vai fazer, então, atenção plena à respiração com foco no abdômen, que é uma prática que o Lama está sugerindo a gente, né, cultivar, para a gente cultivar a estabilidade da atenção. Na terça anterior, a gente fez a atenção plena à respiração no corpo inteiro, nas sensações táteis, nas flutuações de energia da respiração no corpo inteiro. Agora ele vai retomar, ele vai fazer a gente praticar um pouco essa respiração, vai lembrar da importância da gente cultivar essas qualidades, e aí vai fazer a gente lembrar, praticar um pouquinho essa atenção plena, respiração no corpo todo, e depois vai nos convidar a recolher a atenção apenas para as sensações táteis da respiração, tá bem? Aí depois a gente conversa um pouquinho sobre a prática. Então, tá, podem ficar à vontade, fechar as câmeras, ficar é uma condução de 13 minutos, não é muito longa. And letting your awareness descend into the body, settle your body, speech and mind in the natural states as you've done before. Deixando a consciência descer pelo espaço do corpo, estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, como você fez anteriormente. The point, once again, is to make our bodies and minds serviceable for setting out on this great path, shamatha, vipassana, cutting through to pristine awareness. Lembre-se que o ponto dessa prática é, então, tornar o corpo e a mente adequados para que nós possamos nos dedicar às práticas de shamatha, vipassana e atravessar para a lucidez prístina. The first step is taking the impure mind as the path. O primeiro passo é tomar a mente impura como caminho. In essence, this entails resting motionlessly in awareness, simultaneously being aware of awareness and of the movements of your mind. Isso essencialmente significa repousar sem se mover na consciência da consciência e ao mesmo tempo tomar nota, notar os movimentos da sua própria mente. Many people in this modern world and even in earlier times find this very difficult. Muitas pessoas nos dias de hoje, mesmo antigamente, acham isso muito difícil. The mind is so agitated. A mente é tão agitada. We're addicted to stimulation. Nós somos viciados em estímulos. Work to entertainment. O trabalho, a diversão. So restless and uptight. Tão tensos e tão agitados. That many times when people turn their practice single-pointedly to the shamatha practice, they find as a result, they get more and more stressed out. E muitas pessoas, então, quando elas passam então a se dedicar unifocadamente à prática de shamatha, elas ficam ainda mais estressadas. They've not yet cultivated a sufficient degree of ease, of looseness, of comfort and relaxation. Isso porque elas não cultivaram o suficiente essa qualidade de estar à vontade, de soltar, de relaxar.
And it's to bring about this sense of ease without losing clarity that we engage in the last practice of mindfulness of breathing, attending to the sensations throughout the entire body as the whole body breathes in and out. E nós podemos cultivar, então, esse senso de relaxamento, de conforto, deixando que a consciência ilumine todas as sensações que surgem nesse campo do próprio corpo, no campo somático. Deixa a consciência repousar exatamente onde ela está. Utterly at rest, utterly at ease. Completamente em repouso, completamente à vontade. Carefree. Sem nenhuma preocupação. For just a short time, let's repeat the earlier practice of letting the light of your awareness illuminate the fluctuations of energy throughout your body, corresponding to the respiration. E por uns instantes, então, vamos voltar para a prática que nós fizemos antes. Deixar a luz da consciência iluminar todas as flutuações de energia no campo somático, ligados à respiração. Again, the emphasis here is on relaxing primarily, on relaxing more and more deeply, releasing with every out-breath. Então, a ênfase agora é relaxar cada vez mais completamente, cada vez mais profundamente com cada expiração. With every exhalation, relaxing more and more deeply in the body, releasing muscular tension. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente no corpo, soltando toda a tensão muscular. Releasing every out-breath all the way to the end. Solte a respiração até o finalzinho. Letting the next breath flow in effortlessly, without pulling it in. E deixa a próxima inspiração acontecer naturalmente, sem puxar o ar. And with every out-breath, simply release, let go of any thoughts or memories that come to mind. E com cada expiração, apenas solte qualquer imagem, qualquer pensamento que venha à sua mente. Every out-breath gently release into silence and stillness. Com cada expiração, solte-se gentilmente no silêncio e na quietude. And as the breath flows in, sustain that silence and stillness as you gently arouse your samadhi and pay close attention. E durante a inspiração, sustente o relaxamento, sustente o estado de conforto. À medida em que você inspira, intensifica o seu samadhi. Preste bastante atenção. I really encourage you to return to this practice whenever you're feeling uptight or stressed out or tense. Return to relaxation, deeper relaxation, without losing clarity, instead of losing life. Volte sempre a essa prática toda vez que você se sentir esgotado, estressado. Relaxe completamente com a expiração sem perder a clareza da sua mente. In this way, we cultivate the sense of ease and relaxation, but without losing clarity, without the mind becoming dull. E assim você cultiva profundamente o relaxamento, sem perder a clareza, sem a mente ficar sonolenta. And on that basis,
Then you can turn to the next phase of shamatha practice, and that is to enhance the stability, the unbroken continuity of attention, without losing the underlying sense of ease and relaxation. E sobre essa base, você pode então prosseguir para a próxima fase da prática, que é cultivar a continuidade, a estabilidade da atenção, sem perder o relaxamento. Continue to let your awareness rest right where it is. Continue deixando a consciência repousar exatamente onde ela está. But from that stillness, let the light of your awareness illuminate the tactile sensations in the region of your abdomen. E da quietude da consciência, deixe então que as sensações relacionadas à respiração na região do abdômen se tornem mais aparentes, iluminadas pela luz da consciência. And while continuing to experience explicitly the stillness and the clear cognizance of your own awareness, simultaneously be aware of the movements at the level of your abdomen, of the expansion and contraction of your abdomen with each in and out breath. Simultaneamente consciente da sua própria consciência, da cognoscência e da quietude da própria consciência, deixe então que a luz da consciência ilumine as sensações no abdômen, conforme ele expande e relaxa com cada respiração. Do not visualize your abdomen, do not think about your abdomen. Não visualize o abdômen, não pense sobre o abdômen. Just be aware, naked awareness of the sensations as your abdomen expands and contracts with each in and out breath. Tome consciência, nuamente, das sensações no abdômen conforme ele expande e relaxa com cada respiração. Without thinking about it, simply with the clear cognizance of your awareness, recognize the relative duration of each in and out breath, whether it's relatively long or short. Sem pensar sobre a respiração, com a cognoscência da sua própria consciência, apenas note a duração relativa de cada respiração, de cada inspiração e de cada expiração, se elas são curtas ou longas. Again, arouse and focus your attention freshly at the beginning of each inhalation. Novamente, intensifique e foque a sua atenção no início de cada inspiração. And with every exhalation, relax, release deeply into deeper and deeper relaxation. E com cada expiração, solte e relaxe cada vez mais profundamente. So with each cycle of the respiration, you counteract laxity and dullness as you arouse clarity during inhalation, and you counteract excitation and agitation with every out-breath as you release the energy behind that restless mind. E assim, com cada ciclo de respiração, você neutraliza a lassidão e a sonolência conforme você foca, concentra sua atenção na inspiração. E você neutraliza, solta a energia por trás da agitação da mente com cada expiração, relaxando mais e mais profundamente.
Let's now gently bring this session to a close. E agora, gentilmente, nós encerramos essa sessão. Tudo bem? Algum comentário? Deu para compreender a instrução? Essa série dessas 4 meditações que ele fez, né, nesse retiro de 2020, foi o primeiro retiro online, né? Então, ficou meio corrido, porque ficou uma sessão muito curta, que ele normalmente faz de 24 minutos, né? Ele fez esse de, isso era 15, 13 minutos só. E o Lama tem essa mente muito precisa, então ele quer dar o maior número de informações para a gente, assim, né? Para nos, né, convencer e, ao mesmo tempo, explicar e, ao mesmo tempo, ensinar a fazer. Meu que tem tudo, assim, na instrução dele, né? É quase um ensinamento completo, né? A minha intenção da gente fazer os encontros nas sextas-feiras de manhã para a gente focar na prática é eu tentar desacelerar esse processo. Talvez eu vá conduzir a prática para não usar o áudio, que aí é menos ruído, porque a gente não tem o ruído do Lama, o ruído da Jeane, né? Aquela coisa, então eu conduzo, porque eu posso também conduzir o tempo necessário para a gente ficar em cada etapa. Então, eu acho que isso vai ser bom. E, para quem não estava presente, né, então eu estou convidando o grupo aqui para a gente praticar juntos um dia da semana pela manhã, no caso vai ser às sextas-feiras, de 7 às 8 da manhã. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Avisando, mas eu vou gravar, porque quem não puder fazer nesse horário junto, né, online, e quiser fazer em um outro momento agora, de preferência, eu peço que seja pela manhã, porque o melhor momento da mente está fresca, da mente está mais aberta, mais preparada para a gente entrar nessas práticas, do que uma mente da noite, depois do final de um dia de trabalho, mais cansada. Então, a gente não é o melhor momento para a gente que está começando no processo, né? Então, de manhã é mais interessante. Então, vocês ficam convidados já, vou dar as informações lá no grupo. Sexta-feira agora começa de 7 às 8 e vai ficar gravado, tá bom? Paulo e Ana, antes da gente seguir aqui. Hoje eu quero confessar aqui que começou tudo bem, daqui a pouco eu desapareci desse mundo. Eita! E quando eu caí de volta, estava falando assim, então assim você não vai ficar sonolento. Vou ter que repassar essa prática, porque a lassidão te pegou, né? eu acho que vindo de trânsito pesado, agora fim de dia, com certeza. Não é o melhor horário, assim. Agora, sim, eu vou seguir com a sequência das práticas, porque aqui é o nosso horário do estudo, né? O grupo, né? E para a gente ficar também guardado nos vídeos, né? Esse processo todo. Mas não é o melhor horário para a gente praticar, né? De fato, assim. Então, estou convidando vocês a praticarem de manhã comigo, nas sextas-feiras. Quem não puder, vai ficar gravado, faz em outro momento, tá bom? E aí a gente vai ter a oportunidade de, nas sextas-feiras, de tirar dúvidas sobre a prática. A gente vai praticar, conversar sobre a prática e praticar. O ponto é praticar, certo? E tirar dúvidas sobre a prática. E aqui a gente vai seguir com o estudo do texto, com a prática e com o estudo do texto Vajrayeses, né? Tá bom? Então, oi, Ana. Oi, Cris. Como eu não estava conseguindo acessar o som, sim. É engraçado como a mente se fixa em algum problema. Sim. É uma bobagem, porque é que meu celular estava acabando a bateria e eu fiquei preocupada que não ia dar para ver. Uhum. Então, eu tentava soltar durante que você falava, ele falava, né, expirando, soltando qualquer imagem. Isso. Aí eu soltava, mas imediatamente o negócio volta. É impressionante
a fixação. A energia do apego, da fixação. Mas isso, do apego, mas é muito legal a gente estar vendo isso, entende? Isso a gente poder estar vendo isso é maravilhoso, entende? Isso é maravilhoso. Iluminar a confusão é a forma de sair da confusão, não tem outra. Eu joguei fora, eu soltei, eu nem sei quantas vezes, viu, Paulo? Você... Paulo foi embora. Soltei. Então tá, então vamos dar uma olhadinha só nesse tópico da estabilidade, né? Da importância da gente cultivar essa continuidade da atenção, né? Deixa eu compartilhar aqui desculpe, não é aqui. Aqui é a prática. Deixa eu stop share, só um minutinho. Lá no texto, ok. Então, a gente está vendo, né, as 3 qualidades, né? Qualidade de relaxamento, que é a base da nossa prática. Se a gente não cultivar essa qualidade de relaxamento, sem chance. Então, tendo o relaxamento por base, aí a gente pode agora começar a cultivar a estabilidade, a continuidade da atenção. Porque, lembra, nós estamos treinando, a shamatha é tornar nossa mente dócil, um instrumento para a nossa prática, de ter um domínio sobre a nossa mente, que agora nós somos dominados por ela, como aquele, né, macaquinho lá, né, arrastando o monge, né, a mente lá cheia de lassidão também, né, de embotamento, então a gente não vai ter nenhum, sem chance de a gente ter o domínio sobre a nossa mente. A gente vai estar escravo da nossa mente, né? Mas aí, então, tendo por base o relaxamento, é que a gente, em corpo, em energia, principalmente. Por isso que essa fase de usar, as práticas de usar a atenção plena na respiração são muito favoráveis para a gente estabelecer a fala em seu estado natural, que é o segundo estágio. O corpo em seu estado natural, né, a gente ainda... É mais fácil para a gente um pouco, a gente consegue, né, acalmar, nem que a gente deite em shavasana, pronto. Mas estabelecer a fala em seu estado natural, para depois a gente estabelecer a mente em seu estado natural, são os desafios. E esse desafio do meio de campo aí, que é estabelecer a fala em seu estado natural, é que o Lama agora ficou mais claro para ele, porque ele está vendo a dificuldade mais próximo dos alunos que estão em retiro há longo tempo lá, e ele está vendo a dificuldade. E ele, pela experiência dele, né? Então, ele está tendo mais cuidado de dar ênfase nesse processo mais gradual, de a gente chegar junto do nosso corpo, da nossa energia e da nossa mente. Então, ele diz, é muito importante a gente estabelecer a fala em seu estado natural, que é o silêncio externo e o silêncio interno dessa mente. É a mente, não é que os pensamentos vão sumir, não é isso, porque a nossa mente ela vai produzir pensamentos involuntários. Os pensamentos involuntários vão surgir. O problema é a fala interna desses eu que fica ativado o tempo inteiro, julgando, processando, combinando. É essa fala que ele está se falando. É esse comentador interno, esse narrador interno, que fica querendo direcionar todos os processos. Quando a gente começa a quietar esse falador interno, aí é que a gente vai poder olhar para o espaço da mente e aquilo que surge involuntariamente no espaço da mente. Que vão surgir as imagens, os pensamentos, mas aí a gente não vai estar pensando o pensamento. A gente não vai estar sendo arrastado pelo que surge. A gente vai estar tendo esse espaço, esse silêncio. Mas aí não é fácil a gente silenciar, porque a gente está muito, digamos assim, acostumado a estar com isso ligado o tempo inteiro. A gente não faz nada sem estar nesse silêncio. A gente está conversando o tempo inteiro, a gente nem percebe o quanto a gente fala o tempo inteiro. Essa fala interna fica ligada. E ela é mais grosseira e sutil. Quando a gente começa a baixar o comentador mais grosseiro, aí a gente vai ver o sutil que está lá e a gente não via, né? Mas é isso. Então, ele disse. Então, muito importante a gente cultivar o relaxamento primeiro, no corpo, né? Na energia, usando a respiração para isso, né? Principalmente a expiração. Ele sempre lembra a gente da importância de, na inspiração, você cultivar a presença, né? A vivacidade, a aumentar a luz da consciência, usando a inspiração. Eu estou inspirando e você aumenta, deixa que a própria inspiração seja
ela acenda essa luz da consciência. E a cada expiração, solta todo o movimento da mente, todo o falador interno, as imagens, toda a agitação do corpo e da mente, né? Aí, então, quando a gente cultiva o relaxamento, a gente está, então, agora mais próximo de poder, né? Ele vai dizer, o próximo grande estágio da prática é passar do relaxamento, né, do cultivo do relaxamento, sem perder a clareza, né? Ele sempre lembra a gente, né? Para uma experiência de continuidade, uma respiração após a outra. Neste ponto, a agitação grosseira é o principal problema. A agitação grosseira ocorre quando, ao tentarmos acompanhar a respiração, a mente se desprende e se perde completamente seguindo outra coisa. Seja algum conteúdo, ou seja, a lassidão, se perdendo no espaço, né? Como foi com o Paulo. Depois dessa pequena excursão, você volta para a respiração, talvez segundos ou até minutos depois. Você consegue acompanhar a respiração por mais 1 segundo, talvez até 2 segundos, e então você parte outra vez para outro lugar. A agitação grosseira é simplesmente falta de continuidade. Você esquece que está meditando e fica apenas sentado ali, pensando em outra coisa, ou com a mente em branco. Subjugar a agitação grosseira implica permanecer no objeto com mais continuidade por períodos cada vez mais longos. Mais 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos, 5 minutos, né? 1 minuto, alguns segundos a mais. Mas conforme você desenvolve a estabilidade, que é essa continuidade de manter a atenção no foco, né? No caso aqui a respiração, é importante fazer isso com delicadeza, né? Sem perder o senso de conforto, de relaxamento. Quando fiz o meu primeiro retiro de Shamatha, o Lama confessando aqui, né? Ele diz, fui abrindo o caminho como um motorista de trator, sem nenhuma noção de manter o relaxamento, o conforto. Ele passou mal, né? Comecei com muito entusiasmo, mas cerca de 10 vezes mais determinação do que o necessário. Ou seja, tinha entusiasmo, mas tinha muito mais determinação, aquela coisa de conseguir dar certo, de, né, fazer a prática correta e ter o resultado. Sem saber, então, com esse entusiasmo, com essa enorme determinação, sem saber que o relaxamento era particularmente importante. A longo prazo, foi muito desgastante. Teria sido útil se alguém tivesse me dito, e a propósito, relaxe. Então, é importante manter a suavidade e a tranquilidade ao longo da prática, sobretudo se você estiver impaciente por resultados. Aqui o desafio de manter o relaxamento é a gente não perder a clareza, como foi o caso de Paulo. Ele entrou no embotamento, perdeu a clareza. Mas então a gente tem que... Aí tem o meio hábilzinho de a cada inspiração você acende a presença, a consciência, e a cada expiração você relaxa, solta a energia, solta a tensão do corpo, solta o movimento da mente, a fala interna da mente, né? Ele vai dizer, a tradição budista tibetana enfatiza fortemente, ele vai dizer assim, a gente é meio que movido, né, pelos ensinamentos preliminares, né, você termina ficando meio que impaciente por resultados, porque ele vai dizer assim, a tradição budista enfatiza fortemente a preciosidade de uma vida humana, em que temos oportunidade e liberdade para nos dedicarmos à prática espiritual que culmina na eliminação do sofrimento e de suas fontes, de suas causas. Ela nos diz, a tradição tibetana, né, os ensinamentos vão nos dizer que a oportunidade que temos nesse momento é incrivelmente rara e preciosa, além de qualquer valor mensurável, e por isso devemos aproveitar agora. Gera uma urgência, assim, a gente pode tender a ficar com essa tensão, né, dessa urgência, né, para praticar. Então, esse senso de urgência é muito bom, contanto que você mantenha a leveza e o entusiasmo. Se começarmos a combinar a urgência com uma determinação austera, é provável que adoeçamos. Certo? Então, foi o que aconteceu com ele, e ele foi lá para o Iyengar, passou 6 meses com o Iyengar na Índia para ele liberar as tensões que ele começou a encontrar no corpo, né? Desequilíbrios de energia no corpo que ele começou a enfrentar. Então,
Em última análise, a coisa mais importante na prática é a continuidade. Não é de todo útil determinar um prazo, pensando, será que consigo atingir Shamatha em 1 ano, ou 2 anos, ou antes de morrer, ou antes de envelhecer? Isso não é uma abordagem legal. A melhor abordagem é da continuidade, né? Então, ele vai dizer, é claro que isso não é verdade só para Shamatha, para estabilizar a atenção e fazer a mente uma ferramenta útil, mas para toda a prática do Dharma. É importante a gente, né, você focar na continuidade. Se estabelecermos a continuidade no núcleo principal de nossa prática, seja no cultivo da compaixão, do insight, da fé, né, do próprio Shamatha, se praticamos com continuidade, não precisamos nos preocupar. Continuidade significa cuidar dessas práticas como um jardineiro que plantou um pequeno canteiro de sequoias, cuidando dele dia após dia, semana após semana, mês a mês, ano a ano. Se fizermos progressos rápidos na prática, ótimo. Mas se não fizermos, isso não é tão importante. Se a continuidade for estabelecida, aí vem a importância, por exemplo, da gente ter até uma prática regular, mas tendo esses princípios como base, relaxamento, né, leveza, essa abordagem compassiva conosco mesmo, com a nossa mente. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa prática e continuidade, a disciplina de a gente manter aquela energia constante, né, regando, como ele diz, regando a plantinha da nossa prática, né? Então, ele vai dizer, então, se fizermos progressos rápidos, ótimo, mas mesmo se não fizermos, isso não é tão importante. Se a continuidade for estabelecida, a vida seguirá o seu caminho. O corpo se desgastará, a consciência prosseguirá e será corporificada novamente. Essa continuidade é o bem mais valioso que levaremos conosco, porque abrirá oportunidades na próxima vida e poderemos continuar a partir daí. Se formos esporádicos na prática, adotando a abordagem da espingarda, atirando para um lado, depois esquecendo, e depois atirando para o outro lado, quem sabe que tipo de resultado obteremos na próxima vida? Então, aqui ele está não só lembrando a gente da própria continuidade da atenção na prática em si, mas como no conjunto, como no caminho do próprio Dharma, nesse sentido, né? A gente estabelecer a continuidade, seja a continuidade da atenção, na prática de Shamatha, que a gente está cultivando aqui essa qualidade, mas é uma qualidade para o caminho todo, isso que ele quer dizer um pouco. É uma qualidade para o caminho, né? Então, na prática de Shamatha, depois de ter estabelecido a estabilidade dentro do relaxamento, né, sem perder o relaxamento, você pode, então, começar a aplicar um esforço mais estruturado. Deve ser um esforço bem ajustado, diferente de um esforço muscular grosseiro. Procure, aí você vai agora procurar sustentar uma continuidade um pouco maior, mas sem enrijecer o sistema corpo-mente. Quando estamos livres da agitação grosseira, mesmo temporariamente, ou seja, quando a gente consegue manter essa continuidade, né, de dar atenção no foco ali, a consciência é calma e estável, atuando como o lastro de um navio. Quando a continuidade se tornar relativamente boa, em que você não perde o objeto, talvez por 5, 10, 15 ou 20 minutos, talvez até mais em uma sessão, em uma única sessão, então é quase certo que alguma lassidão irá se estabelecer. Vai ficar uma complacência, uma estagnação começa a surgir. Aí é a hora da terceira qualidade, né? Que depois a gente vai falar no próximo encontro. Então pode parecer uma complacência, uma acomodação, assim, tipo um conforto. Agora eu relaxei e a minha atenção está aqui no objeto. Aí começa a surgir um pouco agora, é como aquele macaquinho, o coelhinho que vai surgir claramente em cima da mente, porque a lassidão vai ficar clara para a gente. Tem um nível de complacência operando. Vai ter aí. Aí ele vai dizer, pode parecer como uma complacência, uma acomodação, um conforto, assim, né? Chamamos isso de afundamento, como afundar-se em uma poltrona, dizendo, bem, eu acho que é isso aqui que eu devo fazer. Aí você meio que vai sutilmente relaxando, assim, vai perdendo a clareza. Esse é o ponto, né? Aí, nesse ponto, precisamos reconhecer que a tarefa ainda não está concluída. Existe um terceiro ingrediente
sem o qual nunca chegaremos a shamatha e nem acessaremos toda a capacidade da mente. A vivacidade é o componente final e crucial, certo? Então, aqui a gente vai parar, porque seria o tema do próximo encontro. Tá indo bem assim? Tá trazendo luz para a gente assim, um pouquinho nesse processo? Porque a gente precisa ter essa clareza de que chegar junto da nossa mente não vai ser fácil. É muito simples, mas não vai ser fácil. Principalmente nessa prática principal do Dzogchen, que vai ser tomar a mente impura como caminho, que vai ser simplesmente a capacidade de repousar na quietude da consciência e observar os movimentos da mente sem pensar os movimentos da mente. Só observar. Deixar que eles surjam e cessam. Ora, se a gente não tem essa base de relaxamento, de continuidade de treino da atenção, de pouso da atenção num foco, porque colocar atenção na mente é muito mais difícil que colocar atenção na sensação estática da respiração no corpo. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Então, a gente precisa usar... Por isso que foi uma das meditações principais que o Buda ensinou. Atenção plena à respiração. Entendeu? Então, é um caminho de base que a gente precisa trilhar por ele, e a gente não vai perder tempo, ao contrário, a gente vai ganhar tempo. Vai ganhar tempo se a gente começar a cultivar essas práticas de atenção plena à respiração, com essa clareza, tomando consciência de que é um estágio de um processo que vai nos fazer acessar uma dimensão mais ampla, mais sutil da nossa mente. Então, a gente está fazendo dentro desse contexto, o contexto da prática já do Dzogchen, né? Mas sabendo que a gente não está preparado, pode não estar preparado para tomar a nossa mente como caminho, né? Então, o Lama, por compaixão, por bondade, está nos trazendo esses passos anteriores, assim, que são fundamentais, que a gente precisa ter, na verdade. Senão, esse caminho vai ser impossível para nós, né? Não porque ele não é factível, é porque a gente não está com as condições, não nos preparamos para ele, né? Porque a gente está o tempo inteiro cultivando o contrário, a distração, a lassidão, o revolvimento da nossa mente, essa fala interna incessante, esse julgador interno. Então, a gente não consegue ver a nossa mente, né, diretamente, olhar para ela. Então, esse é o caminho que a gente vai trilhar por aqui, né? Tudo bem? Está aberto o microfone, viu? Vocês podem falar. Podemos seguir, então, Então, só para lembrar, quem quiser, então, a gente se une, nas sextas-feiras de manhã, de 7 às 8, para a gente focar a prática. Aí a gente vai fazer uma prática mais limpa, com menos ruído, assim, e tal, e ter a oportunidade de falar sobre a prática, e praticar pelo menos 2 sessões da mesma sessão, e eu aspirando que a gente possa estabelecer como uma prática regular nossa, assim, né, cada um dentro da sua rotina. E ele diz, né, no começo é bom que a gente faça sessões curtas, mas sessões muito claras. Não precisa fazer sessões longas, porque isso vai gerar mais oportunidade de a gente só alimentar a confusão. Então, a gente faz sessões curtas e faz várias sessões curtas. É melhor do que fazer uma sessão longa completamente distraído, né? E só cultivando a distração ou a lassidão. Certo? Então, tá, queridos. Então, podemos seguir para o texto, né? Então, a gente vai seguir lá para o do John Limper, porque é Quietando a Mente, onde a gente parou. Deixa eu só preparar aqui antes de eu chamar. Deixa eu pegar aqui, trocar o livro. Pronto. Pronto. Então, nós estamos na introdução e a gente chegou a ler, a gente leu, né? Ele falou sobre as linhagens, né? As 3 linhagens que ele detém, né? Que é possível de os ensinamentos dos Dzogchen serem transmitidos, né? A linhagem mente a mente, a linhagem simbólica dos Vidyadharas e a linhagem verbal, oral, né? Dos indivíduos comuns, que é a forma que a gente vai receber esses ensinamentos. E agora ele vai falar sobre como foi que essas instruções chegaram até ele, né? O próprio do John Limpa, né, falando aqui. Então, vamos seguir. Página 23 do livro. Do John Limpa e a Essência Vádica. Então, aqui é o texto da Essência Vádica. Essas instruções se revelaram por si mesmas, não por seres humanos, como uma exibição mágica da consciência primordial. Então, ele recebeu diretamente
da natureza última da mente dele, né? Que é a natureza última da mente de todos os Budas. Possa eu, o mentor espiritual do mundo, depois o Lama vai comentar isso aqui, aí ele diz, possa eu, com total confiança, possa eu, o mentor espiritual do mundo, corporificando essas 3 linhagens e sendo abençoado com as rodas ornamentais inesgotáveis dos 3 segredos dos Budas e Bodhisattvas, e possuindo a permissão das 3 raízes e dos guardiões atados por juramento, semelhantes ao oceano, levar isto à perfeição. Ou seja, trazer o que ele recebeu diretamente, ele trazer à perfeição, ele poder manifestar claramente, né? Aí agora é o Lama comentando, né? Qual é a fonte desses ensinamentos? A fonte última, a base dos ensinamentos, não é um ser humano. Eles surgem espontaneamente de Dharmata. Então, quando ele diz lá, ele diz assim, né? Eu, o mentor espiritual do mundo, o Lama vai lembrar aqui, esse eu não é um ser humano, ele não está se referindo a Dudjom Limpa ser humano, ele está se referindo à natureza última. Eles surgem espontaneamente de Dharmata. O professor é o Buda. Nesse ponto, devemos tomar cuidado, porque as apresentações e comentários de ensinamentos como esses são feitos por professores humanos. Porque, mesmo que ele tenha recebido, depois, e ele mesmo que ele tenha escrito, agora mesmo, o Lama Alam recebeu de Gyatro Rinpoche, que, por sua vez, recebeu de Dudjom Rinpoche, né? Esses ensinamentos. Então, ele diz assim, mesmo que na sua fonte, né? Dudjom Limpa recebeu diretamente da mente de sabedoria, depois que ele botou isso no papel, esses ensinamentos vão passar agora por pessoas, né? Por seres em vários níveis de realização, né? O Lama Alam, ele não diz que é um Vidyadhara, então, mas ele está recebendo os ensinamentos e repassando esses ensinamentos para nós, né? Então, ele vai dizer, então, nesse ponto devemos tomar cuidado, porque as apresentações e comentários de ensinamentos como esses são feitos por professores humanos. Eles não são infalíveis. Não importa o quão elevada é a realização do professor, a nossa tarefa como alunos não é simplesmente absorver as palavras do ensinamento e então aplicá-las sem questionar, como soldados agindo sob ordens. No budismo, com frequência, encontramos, né, isso aqui a gente se lembra, né, que da própria orientação do Buda, né, daquelas 4 confianças, né, confie não na palavra, mas no significado, confie não no professor, mas no Dharma, no Dharma, não no significado provisório, mas no significado definitivo. E, no final, não confie na consciência condicionada, mas na consciência primordial, na realização da própria consciência primordial. Então, ele vai dizer, no budismo, com frequência, nós encontramos uma metáfora que pode ser mal interpretada, que é a metáfora do vaso, do receptáculo vazio. Você tem que preparar a sua mente como um vaso que é limpo, vazio, aberto, né? Tem essa metáfora, né, de como você preparar sua mente para receber os ensinamentos. Isso pode gerar uma confusão, assim, que ele está querendo dizer aqui, né? Por exemplo, tem essa metáfora, né, no budismo, encontramos essa metáfora do receptáculo vazio, que é apropriado para ser preenchido pelos ensinamentos, e podemos vir a crer que toda a sabedoria vem do professor, e que nós, alunos, devemos só absorvê-la de forma crítica. Então, não é esse o caso. Esse ensinamento que fala do receptáculo vazio é de você preparar a sua mente para receber os ensinamentos, para poder ela ir, a mente clara e límpida, ela vai ouvir adequadamente, mas aí ela vai contemplar, vai ver, né, pensar, contemplar e repousar sobre aquele ensinamento. Essa a metáfora do vaso adequado para receber os ensinamentos é essa, é de a mente estar clara, límpida para receber, mas aí para pensar, contemplar e repousar sobre os ensinamentos, e não simplesmente aceitar de forma acrítica. Né? Então, embora o professor não deva ser visto cegamente como infalível em sentido literal, cada palavra está ali para estimular a nossa inteligência, nossa prajna, né? Nossa sabedoria, para despertar o nosso coração
e fazer surgir a nossa natureza de Buda. Então, nós somos um agente ativo, né? Nós vemos isso quando a gente estudou lá no budismo tibetano, a importância da nossa inteligência no processo, né? Do caminho. Então, como Sua Santidade Dalai Lama tão frequentemente comenta em relação ao Buda Dharma como um todo, um dos elementos centrais do amadurecimento espiritual, que é absolutamente antifundamentalista, é desenvolver a nossa sabedoria discriminativa, sabedoria de Prajna, nossa inteligência discriminativa no sentido de saber claramente identificar, classificar, entender, né? Nesse sentido. Então é desenvolver... Então, o ponto é fundamental e no budismo, principalmente nas abordagens da escola gelúpica do Dalai Lama, né? Ele muito enfatiza a importância da gente estudar, compreender claramente os ensinamentos, né? Usar a nossa inteligência discriminativa. Se ignoramos esse conselho, corremos o risco de ser incapazes de determinar, de ficar claro para nós, quais significados são definitivos e quais devem ser interpretados. E isso pode nos levar, por exemplo, a enfatizar a realidade absoluta, ignorando por completo a realidade convencional. Somos advertidos por Padmasambhava e por todos os professores realizados de que isso é um grande erro. Existem duas verdades para um Buda, a absoluta e a convencional, e nenhuma suprime a outra. Elas possuem um só sabor. Então, quando a gente começa a ver os ensinamentos profundos, a gente acha, então é isso que é, o resto tudo não faz sentido, e a gente quer passar a realidade absoluta sobre a realidade convencional, como se a realidade convencional não tivesse importância, fosse uma coisa inferior. Mas ele está querendo lembrar a gente que, na verdade, essa separação é convencional, porque, na verdade, a realidade última são as duas verdades. É a inseparatividade das duas verdades. É compreender que dessa natureza ampla, profunda da nossa mente viva, criativa, surgem todas as experiências, inclusive a confusão. Então, quando a gente começa a compreender claramente a natureza da realidade relativa, né, que surge a partir da própria realidade absoluta, é como uma expressão da própria realidade absoluta, aí a gente está se aproximando da compreensão da natureza última da realidade, né? Então, mas a gente só vai poder penetrar nessa profundeza desses ensinamentos se a gente estiver cultivando a nossa inteligência. A clara discriminação. Porque a compreensão da vacuidade é muito sutil da natureza da realidade, né? A grande vacuidade, que engloba a inseparatividade do samsara e do nirvana. Não tem duas coisas. A gente tende a ter um pensamento dualista, né? Céu, inferno, bom e mal, né? Seres perdidos e seres divinos. A gente vive nessa dicotomia, nessa dualidade. Mas a realização do Buda é a grande perfeição, o grande encompassimento, né? A grande completude, que é os ensinamentos do Dzogchen, a grande completude, a grande perfeição. É entender o todo da realidade. Então, mas isso a gente só vai compreender se a gente tiver uma mente muito clara e sharp, né? Como ele gosta dessa palavra, né? Uma sabedoria afiada. Né? Por isso que a sabedoria é representada por uma espada, né? Espada de Manjushri, espada afiada da sabedoria. Né? Que o cultivo que a gente vai, né, dos fatores mentais da atenção plena e da introspecção vai nos levar a gente afiar essa mente, né? Então, o shamatha é a base fundamental para a vipassana, para a gente ter a clareza da mente. E aí essa inteligência clara, que discerne mesmo assim, a realidade, né? Aí o Lama segue aqui, né, no texto. Aí o Dudjom Limpa diz, né, possa eu, o mentor espiritual do mundo. Aí o Lama comenta, Lama Alam, aqui o autor, Dudjom Limpa, está usando o verdadeiro referente da palavra eu. Não está se referindo a um tibetano do século XIX. Ele sabe que é um Vidyadhara.
Então, ele diz isso, quando ele diz, possa eu, o mentor espiritual do mundo, ele diz isso sem pretensão, sem arrogância. Ele está apenas nos concedendo a verdade. Ele nos diz que corporifica as 3 linhagens supracitadas. A linhagem mente-a-mente, a linhagem dos vidiados e a linhagem oral dos seres comuns. E que é abençoado com as rodas ornamentais inesgotáveis dos 3 segredos dos Budas e Bodhisattvas. Aí o Lama comenta aqui. Rodas ornamentais é uma tradução bastante literal. Gyatro Rinpoche comentou para ele, né? Os atributos dos Budas sobre rodas ornamentais, né? Dos Budas e Bodhisattvas, né? Inesgotáveis, né? Rodas ornamentais inesgotáveis. O que seria isso? Aí ele disse que o Gyatro Rinpoche explicou. Os atributos dos Budas e Bodhisattvas são ornamentos inesgotáveis da realidade. Ou são, quando o Lama diz assim, quando a gente tira toda a névoa que encobre a nossa verdadeira natureza, ela simplesmente irradia incessantemente, como o sol que tivesse, né, você está num espaço fechado, quando você abre, o sol não para de irradiar. Então, nesse sentido, essa inesgotabilidade né, das qualidades, né, dos Budas, né, ele vai dizer que dos segredos dos Budas. Então, ele vai dizer. Então, os atributos dos Budas e Bodhisattvas são ornamentos inegostáveis da realidade que seguem para sempre como rodas em movimento. São ornamentos inesgotáveis da realidade que seguem para sempre como rodas em movimento. Por isso são chamados... Ou seja, elas não terminam, não tem fim, não tem começo nem fim. Por isso são chamados de rodas ornamentais inesgotáveis. Então, as qualidades da mente iluminada, ela é incessante, nesse sentido, né? Então, os 3 segredos são os 3 mistérios, corpo, fala e mente. Cada um contém um elemento de mistério. Qual é a verdadeira natureza do corpo de um Buda, da fala de um Buda e da mente de um Buda? Aí vai nos levar a gente a compreender os 3 kayas, né? A separatividade dos 3 kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. O que é realmente essa dimensão, né? Como ela se apresenta de fato? A gente só vai encontrar quando a gente chegar nessa experiência, né? Então, isso é muito profundo. As 3 raízes, aí ele está explicando, as 3 raízes são o Lama, que é o mentor espiritual, o seu Idam, ou a deidade pessoal, que você usa, Tara, Padmasambhava, Manjushri, né, quem quer que seja, e a Dakini é o princípio feminino iluminado, quer saber, o princípio de sabedoria, da atividade iluminada. Então, Dudjom Limpa nos diz que ele foi plenamente autorizado a revelar, a manifestar esse texto, por todas essas bênçãos, né, dele ter acessado a condição última. Ele foi abençoado pelas qualidades do Buda. Ele possui a permissão das 3 raízes. Quando ele reconhece, e vai ser assim conosco, quando a gente reconhecer essa dimensão, a gente vai ter total confiança. Não tem nenhuma dúvida. Por isso que ele pode dizer o que ele disse. Como ele disse, com essa total confiança. Porque ele acessou a base, né? Acessou a base. Ele vai dizer. Então, ele foi abençoado pelas qualidades do Buda, da mente iluminada, da consciência primordial, da lucidez Krishna. Ele possui a permissão das 3 raízes e dos guardiões atados por juramentos semelhantes ao oceano. Pelas bênçãos de todos eles, aí o Dudjom Limpa diz, possa eu levar isto à perfeição. Ele não diz compor, mas sim que levará à perfeição, ou seja, manifestará de modo perfeito o ensinamento, né? Para benefício dos seres, porque para ele chegou. Então, ele vai manifestar isso para benefício dos discípulos, né? Que aí vai surgir a assembleia de discípulos ao redor dele, né? Então, e faz isso com a permissão das 3 raízes, né? Lama, Idam e Dakini, e dos guardiões atados por juramentos, semelhantes ao oceano. Esses guardiões atados por juramentos são os Dharmapalas, os protetores do Dharma, que prestaram um juramento de guardar e preservar o Dharma. Portanto, Dudjom Limpa dispõe de um grande apoio para manifestar esse texto. Apoio que faz parte de seu compromisso de oferecê-lo. Possa eu levar isto à perfeição. Possa eu revelá-lo de forma perfeita. Então, a gente vai seguir mais um pouquinho. Tudo bem? Então, aqui nós estamos chegando, nós estamos começando a entender como é que chegou. O texto se revelou para Dudjom Limpa, né? Agora, essa etapa agora que vai seguir, ele vai falar para quem é direcionado esse texto. Certo? Oi, Cris.
Eu fiquei em dúvida Sim. quando diz assim, existem duas verdades, a absoluta e a convencional. A Qual relativa. seria essa verdade? A verdade relativa é a verdade da nossa experiência com a nossa mente condicionada. Então, a verdade, por exemplo, a verdade que a gente está agora experimentando sofrimento, né, é uma verdade para nós, mas é uma verdade relativa porque ela é condicionada pela confusão, pelo não reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Aí a gente experiencia os 3 reinos, né, desejo, forma e não forma, experimentamos as 6 classes de seres, tomamos forma, a consciência segue todo uma manifestação incessante de causas e condições que vão compor a nossa realidade. Então, essa é a realidade convencional da mente que está operando em avidya, em delusão, não reconhecendo sua verdadeira natureza. É uma experiência. Ela opera, tem causas e consequências e é a nossa realidade. Mas essa realidade, ela obscurece uma realidade mais profunda, que é a realidade última da nossa mente, que é a realidade da mente que não está presa à ignorância, que é plena de completas qualidades ilimitadas, né? Que é a realidade, a mente de um ser completamente lúcido. A gente, mesmo que essa mente esteja operando em confusão, essa confusão surge na própria base última da realidade, não está em outro lugar. É como quando a gente vê o modelo das 3 consciências, 3 níveis de consciência, né? Consciência, agora nós estamos operando com essa consciência humana, que está dependente de causas e condições, do corpo, do cérebro, né, de todos os condicionamentos, mas ela surge de um fluxo de consciência mais sutil, que é a consciência substrato, que ela tem uma continuidade, mas ela não é configurada, ela é um armazém de tendências kármicas, é uma correnteza de tendências kármicas que eclode em seres, na forma de seres incorporados, em vários, sei lá, não pode imaginar em que tipo de seres, mas isso tudo, na verdade, surge da consciência primordial, que é a base de todo o samsara e do nirvana. Então, os Budas estão repousando nessa consciência primordial e manifestando, inclusive, fazendo contato com os seres em confusão. Por exemplo, o Buda Sakyamuni, ele estava operando na consciência substrato, como do John Limpa agora, revelando esse texto, ele está operando a partir ele está acessando a base. Mas ele não desaparece, ele está lá, e agora ele vai ensinar, ele vai ajudar os seres. Então, as duas realidades, elas não são duas, na verdade não são duas, é uma realidade que está obscurecendo a mais profunda, tá? Nesse sentido. Podemos seguir? Então tá, vamos lá. Então ele vai falar agora para quem esse texto, esse Dharma que ele vai apresentar. Lembra que ele está apresentando, ele vai apresentar um Dharma, esse Vajra Essence, é um conjunto de instruções essenciais da grande perfeição, levando a gente para o pináculo do caminho para realizar a nossa verdadeira natureza. Então, não é um ensinamento introdutório, entende? Não é um ensinamento introdutório. Ele vai dizer para quem está direcionado, né? Então, a natureza da existência primordial, originalmente pura, que é a grandiosa realidade última, transcendendo o intelecto, ele vai até contar essa historinha agora. Veja, ele está falando exatamente isso que eu acabei de falar. A natureza da existência primordial, originalmente pura, que é a grandiosa realidade última, ele está falando agora aqui da perspectiva da consciência prístina, consciência primordial. Transcendendo o intelecto, a mente dual, é obscurecida pela concepção de uma essência e pela fixação na dualidade. Devido a isto, ele está falando aqui do primeiro elo, né, de avidya. Surge nós operando a partir dessa dimensão última, ela está sempre presente, pode surgir
pode surgir o intelecto, a dualidade, a mente dual, que gera, né, o intelecto, a mentação, os conceitos, né, que surge a mentação mais sutil, que é um senso de separação, né, uma dualidade, eu e o mundo, minha experiência, eu e o espaço, e aí surge a fixação na dualidade. Devido a isto, os indivíduos são aprisionados ao se fixarem à existência real dos 3 reinos delusórios do Sansara. Aqui ele vai falar do reino da forma, não forma e do desejo. No caso, nós estamos aqui no reino do desejo. O reino da forma e da não forma, a gente entra pelo caminho, pode entrar pelo caminho da meditação. Os humanos e os outros 5 tipos de existência estão no reino do desejo. Os reinos celestiais mais elevados compõem o reino da forma. Deuses não corpóreos, em absorção meditativa, integram o reino da não forma. Então, a gente tem pouco perigo de entrar no reino da forma e da não forma por enquanto. A gente está no reino do desejo. Certo? Com a nossa mente confusa e agitada e dual aqui. A gente só entra no perigo para os outros reinos se a gente começar a aprofundar na meditação sem uma orientação muito adequada. Então, vamos lá. Então, devido a isso, os indivíduos, né, começam, apesar deles terem por base, né, a natureza da existência primordial originalmente pura, que é a grandiosa realidade última, transcendendo o intelecto, é obscurecida pela concepção de uma essência e pela fixação na dualidade. Lama vai falar bastante sobre isso aqui, a gente vai ver com calma. Devido a isso, os indivíduos são aprisionados ao se fixarem à existência real dos 3 reinos delusórios do Sansara. Entretanto, há aqueles que acumularam vastos méritos ao longo de muitos éons e que têm o poder das aspirações puras. Então, para o bem daqueles que têm a boa fortuna para alcançar maestria sobre a realidade última, o tesouro do espaço, através do despertar das forças kármicas do engajamento na ação do não agir, na grandiosa consciência primordial auto-originada, que é o caminho aqui do Dzogchen, esse grande caminho do engajamento na ação do não agir, na grandiosa consciência primordial auto-originada. Então, para aqueles que estão preparados, né, que têm a boa fortuna de alcançar a maestria na realidade última, o tesouro do espaço, através, né, de se engajar nessas práticas aqui do Dzogchen, eu apresentarei este fundamental rei dos tantras, espontaneamente surgido da natureza da existência do Sugatagarbha. Agora o Lama vai conversar com a gente um pouquinho sobre tudo que surgiu aí nesse pequeno parágrafo, né? É muita coisa. Então, primeiro o Lama começa falando sobre o que ele usou aqui, né? A natureza da existência primordial originalmente pura. Ele vai dizer, primordial é um termo técnico intimamente associado à qualidade de ser originalmente puro, que é a palavra em tibetano kadag, onde Ka, sendo a primeira sílaba do alfabeto tibetano, sugere primordial, original, e Dag significa puro. Então, seria originalmente puro, né? Entretanto, Gyatro Rinpoche explica, Ka refere-se ao início do tempo, e Dag significa puro, no sentido de transcender. Então, em outras palavras, seria atemporal. Assim, embora originalmente puro seja uma tradução muito comum para Kadag, o termo também carrega a conotação de transcender o tempo, de estar além do passado, presente e futuro. Ou seja, essa dimensão de onde que é a base da existência, ela está além do tempo convencional. Se diz assim que ela está no 4º tempo. Na verdade, é um tempo além do tempo. Então, é como se fosse uma presença espontânea, né? Nesse aqui, né? Ele fala aqui, né? Transcende o tempo, é uma presença espontânea. Né? Buscando enriquecer cada declaração, esse texto, em geral, oferece adjetivo após adjetivo dessa realidade, né? Como grandiosa, transcendendo o intelecto, ou seja, além da fixação conceitual. Também fala que é uma realidade última, dharmata, e livre de elaboração conceitual. Elaboração conceitual é a matriz completa de isso e aquilo, em cima e embaixo, todas
as caixinhas que o intelecto cria a partir da dualidade, né? Todas as classificações, todos os nossos contextos e designações mentais, elaboração conceitual. Então, ela está livre. Então, essa dimensão ela é atemporal, é a realidade última de todos os fenômenos, ela está livre de qualquer elaboração conceitual, e ela está além do tempo. Então, assim, essa natureza da existência originalmente pura, essa realidade última que é livre de conceituações, ou seja, de uma mente dual, é obscurecida pelo conceito de uma essência, ou seja, pela noção de um eu sou, e pela fixação na dualidade. Que na hora que surge um eu sou, surge o outro, o que não é o eu, o não eu, né? Então, na hora que essa condição última da realidade é obscurecida pelo conceito de uma essência, há lembra que o Lama gosta de usar o punho como o mudra? Essa realidade é como se ela fosse assim. Mas se ela fizer essa contração, aí surge, ela perde o contato com a sua base, e aí surge uma outra experiência de mundo baseada na dualidade, num eu separado do outro, né? Surge o espaço, né? Surge a dualidade. Aí ele vai dizer, tanto surge essa noção de eu sou, e surge a fixação na dualidade. O Lama vai falar aqui bastante depois dessa palavra fixação. Ele vai dizer, se surge essa experiência de eu sou, então você é e tudo lá fora é. Então surge essência em tudo que é lugar. Eu sou aqui, o computador está aqui, a cama está aqui, minha casa está aqui, o carro está ali, o fulano está ali, tudo começa a surgir assim. Como se tudo tivesse uma existência inerente, né? Então, se eu sou, então você é e tudo lá fora é. Assumindo essa visão, o que acontece? Eu reajo ao que acontece comigo como se todos esses fenômenos fossem absolutamente reais. Ele está falando aqui do como é que essa mente que é ampla, ela se aprisiona e começa a surgir todo o processo do samsara, né? Começa a surgir a fixação, e aí surgir as aflições mentais, né? Eu reajo ao que acontece comigo. Recebemos uma frase elegante e bastante carregada de conteúdo, até agora, né? Ele está comentando lá. A esta altura, poderíamos dizer, ok, acabamos. Isso resume tudo. Ele vai dizer, só compreender isso aqui, só compreender esse mesmo pedacinho, a natureza da existência primordial, originalmente pura, que é a grandiosa realidade última, transcendendo o intelecto, é obscurecida pela concepção de uma essência e pela fixação na dualidade. Devido a isto, os indivíduos são aprisionados ao se fixarem à existência real dos três reinos ilusórios do samsara. Ele diz, tendo ouvido só isso, ele vai dizer, então, ok, a essa altura poderíamos dizer, ok, acabamos. Isso resume tudo. Um aluno que entende o pleno significado dessa frase poderia simplesmente ir para casa e praticar. No entanto, vamos investigar um pouco mais a fundo. Será que essa frase não é nada além de uma forma elaborada de dizer que a natureza da mente é obscurecida pelo pensamento? Você poderia dizer isso, mas seria correto apenas em parte. Lembre-se de que na prática do Tantra e do Dzogchen, todos os pensamentos são considerados emanações do Dharmakaya. Então, opa, já teria um problema aqui. Dentro da perspectiva do Dzogchen, nada está fora da realidade. Tudo, a gente vai experimentar todas as aparências como manifestações da natureza última. Então, os pensamentos não seriam, de fato, um problema. Certo? Então, nessas práticas, portanto, simplesmente dar um fim nos pensamentos não seria apropriado. Então, aí já é uma advertência para nós. Querer que a sua mente calhe a boca totalmente, não. A gente vai calar. Quando a gente fala de falar daquele estágio de estabelecer a fala em seu estado natural, estamos falando ali do eu, do comentador interno, desse senso de eu que fica falando, julgando o tempo inteiro. Não é os pensamentos, as manifestações da mente, que a gente nem vê direito, porque a gente está revolvido no senso de eu que gera toda
as aflições mentais que agitam a mente e tentam controlar a experiência, né? Se reificando a experiência e tal, enfim. Então, não é isso que ele está dizendo aqui, não. Nessas práticas, não é o pensamento que é o problema. Vamos enfocar algo mais sutil. Não é o pensamento que é o problema. O que é o problema, de fato? É a fixação aos pensamentos. Aqui, devemos usar a linguagem com muito cuidado, pois a prática a que estamos sendo introduzidos, no que vamos ser introduzidos aqui, né, nessa perspectiva do Dzogchen, não é elaborada e nem complicada. Na verdade, ela é muito simples. Por isso que é muito difícil. Porque não vai, na verdade, a prática do Dzogchen é simplesmente você ficar em total, você vai desativar a mente do ser senciente, do ser humano comum. Você vai ficar em total inatividade. Isso é muito difícil, porque a gente está apegado a ser e a manter esse senso de eu. Por isso que a prática não tem, a prática em si é muito simples, mas ela é muito difícil da gente realizar, porque a gente está preso nessa rede de fixação, né? E de aflições mentais que surgem daí, todo o nosso condicionamento, baseado na dualidade, né? Na fixação no eu, né? E, enfim, todas as nossas ideias aí, né? Nossa cultura, nossos condicionamentos culturais, tudo. Que é a parte mais grosseira, né? Mas aqui ele está falando de coisa mais sutil. Então ele vai dizer que o problema é a fixação aos pensamentos. Aí devemos usar a linguagem com muito cuidado, pois a prática a que estamos sendo introduzidos não é elaborada e nem complicada, mas é muito simples. Assim sendo, os poucos conceitos que usamos para descrevê-la devem ser aplicados com grande precisão. No caso dos ensinamentos que a gente vai ver, né? Caso contrário, os nossos termos serão confundidos e todo o entendimento estará perdido. Então, o que significa fixar-se a um pensamento? Aí, agora vejam qual é a importância da gente se preparar para a gente poder ter a base, a fundação para fazer as práticas de tomar a mente como caminho, a mente impura como caminho. Porque a gente vai ter que ter a capacidade de ter experiência, ter familiaridade com a nossa mente, de identificar o que é pensamento surgindo adventício, o que é uma fala interna do eu, que está o tempo todo ligado e fixado no pensamento, o que é uma aflição mental que está surgindo ali, que está dominando a nossa experiência. Então, a gente vai ter que gerar essa familiaridade com a nossa mente, que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir, porque a gente não é preparado para isso. A gente tá condicionado a estar com a nossa mente atuando sem nenhum controle, tendo por base a fixação a um eu separado da experiência, voltado completamente para fora, tentando controlar toda a realidade. Essa é a nossa operação. Então, a gente vai ter que ter bastante paciência, perseverança e compaixão para com a nossa mente, né? Então, assim sendo, ele vai dizer, né? Então, assim sendo, os poucos conceitos que usamos para descrever as práticas que a gente vai fazer, devem ser aplicados com grande precisão. Caso contrário, os nossos termos serão confundidos e todo o entendimento estará perdido. Então, a gente não vai conseguir nem entender a prática. Enfim, então, o que significa fixar-se a um pensamento? Qual é a natureza da fixação? O que é essa experiência da fixação? O sânscrito, graha, significa segurar, agarrar. É exatamente isso. Quando dizemos, você pegou o que eu estou tentando dizer, isso significa, você entendeu, mas também significa, você agarrou, você apreendeu, e tão logo tenha feito isso, a fixação está envolvida. Então, o Lama está dizendo que fixação está próximo a essa atitude de apreender, de identificar, né? Aprender, identificar. Fazer contato. Tipo assim, né? Aprender, fazer contato. Aí, tão logo a gente faça contato, aparece um tipo de fixação nesse processo de apreensão, né? Aí ele vai dizer,
podemos ver o fenômeno da fixação em uma gradação do grosseiro ao sutil. O nível mais grosseiro de fixação, que obscurece a natureza da realidade descaradamente, seria dizer algo do tipo: como ousa me dizer isso? Você não sabe quem sou eu? Nesse caso, eu, o falante, estou me agarrando ao meu grande, denso e robusto ego. E visto que você o invadiu, estou reagindo com agressividade. Então, ele está dando um exemplo de fixação grosseira aí. Podemos nos agarrar também a posses, assim como a identidade pessoal. Como, por exemplo, essa xícara não é minha. Por que me trouxe essa, quando a minha xícara está na minha sala? Então, também a gente se agarra não só a um senso de eu, como as coisas, né? Mas a fixação, ela diz, não precisa ser tão grosseira. Ele estava dando exemplo aí de fixação grosseira. Não precisa ser tão grosseira. Quando, por exemplo, lhe perguntam: o que estou segurando na minha mão? E você responde: uma xícara. Você acabou de se fixar à existência da xícara. Você identificou um objeto dentro do contexto de uma estrutura conceitual, com uma palavra, com um signo. Assim, ou seja, nesse mar de experiências, alguém aparece, né, com isso aqui, aí você diz: copo d'água. A gente recortou a experiência da realidade e identificou, né, uma experiência. Ele diz: o simples ato de identificar uma experiência com um rótulo, né, com uma palavra, um signo, um rótulo, é uma forma de fixação. Assim, a mente que se prende a um signo, aqui uma imagem comumente designada como xícara, o faz por meio da fixação. Então, é uma forma de operar com a mente. Então, a mente opera com fixação, recortando a realidade. Senão ela não tem como, senão fica tudo borrado. Se a gente não utilizar a fixação, fica tudo borrado. A gente não tem como identificar as coisas, né? Aí ele vai dizer: o problema não é a fixação, né? Vamos ver. Vamos dizer assim, não é... Aí ele vai seguir aqui. Então, embora você esteja meramente identificando uma xícara, isso também é uma forma de fixação. Aí ele vai chegar que o problema não é... Ele falou que o problema era a fixação dos pensamentos, mas o problema é mais além. Não é só a fixação dos pensamentos, mas tem um outro problema que ele vai vir logo a seguir, ele vai explicar. Então, ele vai dizer: então, só o fato de você estar meramente identificando uma xícara, isso é uma forma de fixação. Pode não ser o tipo de fixação que nos levará à desgraça infindável, mas é uma forma sutil de fixação. A gente precisa ter claro isso, que a gente está dando forma à realidade, quando a gente está rotulando as coisas, né? Então, assim, a realidade última é obscurecida pelo conceito de essências. Aí ele vai falar sobre isso aqui. Não é apenas o conceito que obscurece a realidade última, mas sim a sua reificação. Ele vai trazer essa outra palavra aqui, que é outro ponto aqui que ele vai chegar. Então, a fixação ao conceito que cria o obscurecimento. A reificação. Então, ele vai explicar. O termo tibetano para reificação, denzin, significa fixar-se à existência inerente. Fixar-se à existência verdadeira. Então, na hora que eu olho para uma xícara, o copo, né, e digo copo, mas eu mantenho a liberdade de compreender o processo do surgimento do objeto, eu posso operar sem a reificação, sem achar que esse copo tem uma existência inerente. Eu posso ver todo o processo de criação do copo, as causas e condições da matéria, esse formato aqui, o rótulo, né, as partes que fazem um copo, né, a base, mas e as causas e condições que fizeram com que essa coisa aqui surgisse, a ideia, né, de alguém para fazer um receptáculo, para tomar água, tarará. Então, tudo isso faz parte do fenômeno que eu vou dar o nome agora de copo. Mas eu posso dar o nome de copo e usar como um copo, mas eu, tendo a liberdade, compreendendo esse processo, eu posso olhar e vê-lo como qualquer outra coisa. Transformar esse copo
num apoio de papel, num jarro de planta, botar uma planta aqui, não é mais um copo, agora é meu jarro. Então, ele está nos apontando esse processo que a gente cria uma realidade e se fixa a ela. Esse é o problema, né? O conceito de essência é você achar que tudo tem uma existência inerente. A gente perde a clareza de como é que a gente está dando sentido à realidade, né? Então, não é apenas o conceito que obscurece a realidade útil, mas sim a sua reificação, a fixação ao conceito que cria o obscurecimento. O termo tibetano para reificação significa fixar-se à existência inerente, fixar-se à existência verdadeira. Você descontextualiza, você se fixa a algo como existindo de modo independente, por sua própria natureza. Um exemplo é acreditar que realmente há uma pessoa existindo de modo inerente. Você, eu ou qualquer um, que pode ser elogiada ou insultada. Por exemplo, isso aqui a gente vivencia muito isso, né? A gente se sente assim. Os outros também se sentem assim. E a gente lida com as nossas relações como se todo mundo tivesse uma existência inerente. Né? Além do mais, qualquer coisa que se acredite existir por si mesma é um produto da reificação. Esta reificação é a raiz do samsara, a existência cíclica. Então, achar que tudo tem uma existência inerente que é o problema do samsara. Então, ele vai dizer, por outro lado, fixação é um termo mais amplo. Então, o problema do samsara não é a fixação propriamente, mas é a reificação. Que surge a reificação vai surgir da fixação. Mas, porque eu recorto a realidade, apreendo, e aí acho que essa apreensão agora ela é real, independente, esse é o problema, que é a reificação, né? Ele vai dizer, a fixação é um conceito mais amplo. Quando eu pego uma xícara e pergunto, o que é isso? Sua resposta de que é uma xícara não significa necessariamente que você vá se fixar ela como verdadeiramente existente. Ainda é fixação, porque você está se fixando ao conceito da existência da xícara. Mas, ao designá-la como xícara, você não está necessariamente a reificando ao se fixar a ela como inerentemente real. Tanto que você pode depois transformar ela num jarro, em alguma outra coisa, certo? Então, é possível usar a linguagem sem se deixar prender por ela, embora, em geral, sejamos incapazes de evitá-lo. Porque a gente vive nesse processo de reificar o tempo inteiro. A linguagem, são tantos processos que acontecem desde a nossa mente até a gente se relacionar com o mundo, que a gente não se dá conta do que está acontecendo nesse processo todo. Então, a gente está operando são muitas etapas sutis para surgir o filme da realidade, assim, né? Tem muitas etapas aí que a gente não consegue ver o que está acontecendo, né? Então, mas aqui o Lama não está dando uma explicação sobre Vipassana, sobre a vacuidade, ele está só apresentando, tentando explicar rapidamente o que o John Limpa estava dizendo ali, né? Para que ele está oferecendo esses ensinamentos, né? Para os seres que estão perdidos, mas que têm essa aspiração de realizar diretamente a grande perfeição, né? Então ele vai dizer, para resumir, a fixação pode ser mais ou menos sutil, e a reificação é uma forma de fixação. A fixação, a existência inerente. Então, aqui o Lama clareou para nós esses dois conceitos, né? Fixação como um conceito mais amplo e a reificação como a fixação à existência inerente. E esse é que é o problema. A fixação à existência inerente, que ele dá o nome de reificação, que é o problema do samsara, né? Eu acho que a gente vai parar aqui. Tá bem? Então... Maravilhoso. Estamos indo devagarzinho, vamos chegando, vamos indo devagarzinho, tá bom? Essa introdução, ele vai explicar como foi que a visão surgiu. Então, isso é uma coisa bem mágica, e o Lama vai ter que falar um pouco, assim, rapidamente, sobre o contexto todo, para poder a gente se situar. Mas depois é que vai começar o ensinamento propriamente dito, né? Que vai ser o ensinamento da fase 1. Que é depois, quando ele explica como foi que a visão surgiu, aí é que ele vai começar o ensinamento mesmo da fase 1, certo? Então,
paciência, determinação, coragem, para a gente ir aproveitar nossas bênçãos, que a gente tem esses ensinamentos na nossa mão, tem o nosso lama vivo aí, e para a gente aproveitar. Então, a Cris está saindo, vamos fazer as nossas preces, então, queridos. E sexta-feira vocês estão convidados, de 7 às 8, para fazer prática comigo. Eu vou mandar o link no grupo. Deixa eu achar aqui. Para essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu me liberar e liberar os seres. Sonandi tanche panim topnene pedranam panjeshim que ganati balon trupaim si petsole droa show. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons, que eles possam inspirar ainda muitos lamas todo o nosso caminho. Eu peço longa vida ao Lama Lamolas, todos os nossos lamas. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisandeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ten lucho surin luche zanlin satsum chapa peldro jucho sunam adam midra dusum gelecho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Pois é isso, querido. Obrigada aí pela presença. Obrigada, Flori. Muito obrigada. Até a próxima. Boa noite.